Olá, estamos de volta com o nosso Pod Claramente. E o nosso versículo é o que nos dá base, é qual Deus falou ao nosso coração, Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz que clareia os meus caminhos. Então, esse podcast, o objetivo dele é trazer clareza, presença de Deus, para que Deus possa direcionar sua vida através da palavra. É isso que nós queremos aqui. Eu sou a Gabriela e hoje, nossa convidada ilustre vai dar continuidade ao nosso bate-papo. Mulher que eu sempre falo, admiro, forte, tudo que ela pega para fazer, ela faz com excelência. Eu falei no outro, vou repetir. Ela é aquela pessoa assim que o que tem pra fazer ela faz. Eu nunca vi ela falando assim, não sei, não consigo, não posso. Ela fala, não, dá um jeito, vamos lá. Ela faz e Deus usa muito a vida dela. Então, apresento pra vocês não conhecem. Renata, minha amiga. Eu mesma estou aqui. Muito bom estar aqui de novo. Estou te convidada. Muito bom, assim, o Pod Claramente tem sido muito especial para nós. E muito bom ouvir as pessoas falando, sempre falando, tô ouvindo, tá sendo muito bom, muito inspirador. E até falar para você, pessoa, que é essa pessoa, né? Compartilha, manda para as pessoas que você acha que vai acrescentar na vida delas. Nós não podemos ser egoístas com aquilo que é bom para as nossas vidas, né? Então, se isso é bom para você, então compartilha, já envia para outras pessoas, vai lá no nosso Instagram, Pod Claramente, marca a gente lá, que eu tenho certeza que ser bênção na sua vida. Então, vamos lá para mais um... Eu fico nervosa, gente, quando vai falar assim de mim. Fico nervosa, eu já falei no meu testemunho algumas vezes, mas é sempre algo assim, não é desconfortável, mas falo, poxa, não sei, assim, acho que as pessoas já sabem, a gente tem esse pensamento, às vezes, sabe, as pessoas já sabem, não vou ficar repetindo, mas sempre que eu falo, sempre tem pessoas que falam, nossa, eu precisava ouvir, eu precisava saber sobre isso fez muita diferença na minha vida. Então, isso mesmo. Vamos lá, que isso possa te abençoar a sua vida, em nome de Jesus. E te incentivar a dar o seu testemunho, do que Deus fez, né? Eu acho que o mais forte é isso, sempre a gente falar do que Deus fez na nossa vida, isso é importantíssimo. Fale do que Deus fez para você. Nós fizemos já a primeira parte, essa é a segunda parte, então nós falamos um pouco sobre a trajetória, quando você converteu, né, eu conheci a igreja, sobre a sua mãe, né, a trajetória da sua mãe, ela ficou enferma, né, ficou acamada, a sua luta, né, de cuidar dela, e nós paramos nesse ponto. E hoje nós vamos novamente falar sobre isso aqui agora. Então, vamos lá. Então, sua mãe, a gente falou um pouco, né, dela doente, a dificuldade que você tinha. Você conseguiu uma pessoa que te ajudava a cuidar dela, Dona Geni, famosa Dona Geni, que te ajudava. Sim. Eu lembro que uma vez a gente conversando, você falou um pouco assim de como que Deus ia fazendo milagres mesmo, assim, a questão financeira. Sim. Vocês moravam no Capão? Isso, morávamos no Capão, lá na casa que a minha sogra deixou pra gente morar, que ela foi embora, né? Ela foi pro Ceará. E a gente morando ali, tínhamos poucos recursos, né? Eu citei até que minha mãe tinha, depois de muito custo, assim, conseguiu lá o salário dela do INSS, que, para você ter uma ideia, assim, eu tinha 19 anos e naquela época a informação ainda era mais escassa, era muito escassa. Hoje em dia, você dá um Google, você tem uma informação muito fácil, como fazer. Então, eu lembro que foi um processo um pouco demorado, mas ela tinha o recurso dela, que a gente usava para pagar a Dona Geni, que cuidava dela das 8 da manhã até as 3 da tarde. Daí em diante, a minha irmã já estava em casa. A minha irmã ajudava até eu chegar ao trabalho. O Vieira também, quando ele chegava ao trabalho, ele ajudava no que ele podia, dar uma água. Minha mãe era totalmente dependente. Então, ela dependia para dar comida, ela dependia para sentar, ela dependia para tudo. Tudo que você imaginar. E ela ficou uma boa parte consciente também, né? Consciente, assim, ela tinha momentos que ela não...
que ela saía um pouco de si. Mas os médicos me explicaram que é até um processo normal, que uma pessoa entra quando ela não está em atividade, né? Quando o cérebro dela não está em atividade. Então, ela entra, depois de um tempo, ela entra em processo de demência. Porque o cérebro da pessoa vai diminuindo quando não não está se exercitando, praticamente, assim, não está exigindo nada. Não está exigindo isso. Então, ela tinha momentos de demência, tinha momentos de agressão, que também era normal pro quadro dela, porque não porque ela tinha, mas pelo tempo, por essa questão de demência. Ela tinha momentos de agressão, tinha momentos que ela xingava, tinha momentos assim que eu entendo que não era dela, assim, mas era decorrido ao estado que ela estava. Então, nesse período, ela tinha lá que a gente pagava do Gini e eu ainda tinha que completar, tinha que sustentar, tinha a casa. O Vieira ganhava muito pouco na época que ele trabalhava com o irmão dele. Eu lembro que teve uma época muito difícil que a gente passou, que foi uma época que com certeza foi uma época difícil pro meu cunhado, porque o Vieira ficou mais de 3 meses sem receber R$1 de salário. Ele tinha o carro que ele usava da empresa do irmão dele, que tinha como ir e vir, porque a empresa tinha convênio com o posto lá, enfim. Então, ele tinha como ir e vir, mas ele não tinha salário. Então, essa época foi a época que eu meio que tive que segurar as pontas com que eu ganhava, que eu não ganhava muito, ganhava pouquinho também. Tinha um cargo pequeno ali na empresa, né? Tava começando a empresa que eu tava. E foi uma época, assim, que a gente só tinha o básico. Deus sempre foi muito, muito bom, sempre cuidou de cada detalhe das nossas vidas e nunca faltou. Se eu dizer pra você assim, nossa, faltou. Já tive momentos da minha vida, né, que a gente falando com o Rafael, falando do arroz e milho. Já teve uma vez na minha vida que já tive que comer farinha com açúcar, que era até gostoso, era bom. Que era na época da minha mãe, quando eu era adolescente, que a minha mãe que sustentava a casa. Já teve época de não ter mesmo as coisas, mas quando a minha mãe ficou doente, eu já era convertida, toda aquela coisa, assim, estava na missão, nunca faltou, assim, sempre tinha ali o do dia, sempre tinha o do dia. Deus nunca deixava faltar o pão de cada dia. Diário, era um maná diário. Então, sempre tinha, Deus sempre foi muito bom. E eu lembro de um dia que foi muito marcante para mim, que foi era final de mês, já não tinha nada, tinha pouca. Você abriu o armário e via que tinha pouquíssimas coisas. Abrir a geladeira, então, é igual a geladeira do Pica-Pau, naquele episódio que ele abre a geladeira, sai um fantasma assim, já estava nesse período. Aí eu lembro que minha mãe tinha visitas de vez em quando, vinha alguns parentes visitar minha mãe. Então, teve um final de semana que veio uma tia minha visitar minha mãe. E nesse final de semana, ela estava ali, ela estava convivendo ali, então ela viu que não tinha muita coisa. Então, ela também não conseguia ajudar muito. Aí, quando ela foi embora, ela falou, Renata, eu vou te deixar R$50 para você comprar um frango. Aí eu falei, beleza. R$50 dá pra comprar um bom frango, né, gente? Até hoje dá pra comprar um ótimo frango. E aí, ela foi embora, era final de mês. E eu lembro que a gente tinha o propósito, temos o propósito na igreja, um projeto maravilhoso chamado Parceiro de Deus, que é sempre uma semente profética que a gente planta nesse projeto. E nossa equipe tinha uma meta. E eu lembro que faltava muito pouco para nossa equipe bater a meta, já era o último dia, faltava muito pouco. E eu falei pro Vieira, tem isso aqui que vai dar para completar a meta, tem esse valor que minha tia deixou aqui e vai dar para completar a nossa meta, vamos semear. O Vieira falou, tem certeza? Eu falei, vamos semear, isso aqui é a resposta de Deus, é exatamente o que falta. E aí, não sabíamos como seria no outro dia, não sabíamos.
Mas eu semeei, sabe? Eu semeei e eu não lembro exatamente se eu semeei no domingo. Eu não lembro exatamente se foi na segunda-feira ou se foi na terça-feira. Mas lá, eu sempre me emociono quando eu conto sobre isso, porque é um cuidado de Deus muito grande, assim, que Ele sempre mostrou pra gente. No trabalho, onde eu trabalhava, um lugar muito especial também. Todos os lugares que eu trabalhei sempre tinham pessoas muito especiais. E as pessoas fizeram um movimento lá no trabalho. Eu não expunha muito da minha vida, do que eu vivia, mas as pessoas acabavam sabendo. Porque tinha uma menina que trabalhava junto comigo que sabia um pouco mais. Então, teve um dia que... Eu acho que esse dia foi um dia meio chocante, que foi um dia que eu sempre fui séria, assim, no trabalho. Né? Mesmo sendo brincalhona e tudo, sempre fui séria, assim, no sentido de não misturar, sabe? Eu não vou trazer... E eu lembro que teve um dia... que deve ter sido próximo esse dia, eu não lembro, no começo da doença da minha mãe, que eu não tinha conhecimento de remédios. E o remédio que, pro tratamento que minha mãe precisava, é um remédio que, para comprar, o preço é gigante, é uma coisa muito alta. Muito difícil de comprar, para uma pessoa conseguir comprar, uma coisa de milhares de reais. E eu lembro que eu dei a receita pro Vieira e falei pro Vieira que ele estava com tempo, vai no posto, vai em algum lugar, procura e vai pegar o remédio. Para mim era uma coisa simples. Você vai no médico, vai no posto, pega o remédio. E aí ele foi em um lugar, falaram, aqui não tem isso aqui. Aí falou, onde tem? Vai em outro lugar. Foi em outro lugar, aqui não tem isso aqui, não tem esse remédio. Aí eu falei, Vieira, então vai na farmácia ver. Aí eu tava falando com o Vieira no telefone no trabalho. Aí quando o Vieira falou comigo o preço do remédio, eu comecei a chorar. Eu falei, gente, não tem condições. Como que a gente vai conseguir isso aqui? E eu lembro que naquele dia foi um dia, assim, que a menina que tava do meu lado viu que eu tava vivendo, passando, assim, sabe? Então, as pessoas acabaram sabendo também o que estava acontecendo. Enfim, depois a gente conseguiu o remédio com o governo, deu certo. Sim, conseguimos. Mas muito assustador, porque você não tem ideia de nada. Vai num lugar, não tem. Vai no outro, não tem. Quando você chega na farmácia... Imagina assim, ela precisa tomar sempre. Coisa de 3 mil reais por mês. Como que você vai... Meu Deus, é complicado. E era um só, e tinha mais outros que tinha que ter também, enfim. Deu certo, graças a Deus. E aí eu lembro que eu fiz essa semente do valor que eu ganhei da minha tia, que ela falou, compra, né, o recurso, ela comprou o frango aí, para vocês passarem a semana. E aí eu fiz a semente quando foi na segunda ou na terça-feira que eu cheguei no trabalho. Depois de um tempo que eu cheguei, eu ficava numa cadeira assim, a menina ficava do meu lado, e atrás era outra sala. Então eu ficava de costas, eu ficava de frente ao computador aqui, de costas para várias pessoas e para uma porta. E aí eu lembro que o Ney, que era uma das pessoas que trabalhava lá, muito querido também, que o Ney me chamou, falou, Renata. Aí eu virei e ele falou, chegou esse envelope para você. Aí eu falei, para mim não recebo envelope aqui. Aí na hora que ele falou, não, é seu mesmo, tá com o seu nome. Nossa, aí na hora que eu peguei o envelope, que eu abri, eu vi aquele dinheiro, eu até assustei, eu falei, não é meu. E aí ele falou, não, é seu, a gente fez um movimento aqui e nós estamos semeando na sua vida, nós sabemos que você está passando, né, um momento difícil. E aí foi um momento que todo mundo chorou, eu chorei, me abraçaram, foi um momento assim que eu senti muito, muito assim, um cuidado de Deus assim, na minha vida. Então, e aquilo provou o quanto que é especial plantar semente no altar. Eu tinha tudo para não plantar, entendeu? Eu tinha tudo para não plantar. Você tinha tudo para comer semente. Para comer semente, exatamente. Tinha todas as justificativas. A viúva, né? Nós vamos comer e vamos morrer. É o que a gente tem. A gente tem a farinha, tem o azeite, que nós vamos comer e vamos morrer. E eu lembro, acho que foi exatamente na época que o Vieira estava sem receber. E foi bem próximo também da unção pastoral.
E eu lembro que foi até um transtorno, assim, antes da gente de enviar a documentação e tudo, porque a gente tinha uma moto e a gente não conseguia pagar a prestação da moto. Eu falei, meu Deus, como que a gente vai fazer? Misericórdia, uma coisa de louca, assim. E nesse dia, Deus confirmou, assim, pra mim, né? É eu quem cuido, né? Eu quem cuido de você. Se você confia em mim, eu nunca vou deixar faltar. Eu nunca vou deixar faltar, né? Então, foi um dia, assim, muito, muito marcante pra mim. Foi esse dia e eu sempre tive um coração semeador, sabe? E daquele dia, então, em diante, eu falei, a minha plantação certa, a minha colheita certa é plantando no lugar certo, né? Que é no reino, que é na presença, Deus foi muito, muito generoso comigo. E eu semeei R$50. E o que eu tive de retorno, sei lá, foi R$800, o que eles juntaram. Hoje é um bom valor, na época era um valor melhor ainda, né? Que foi 2012, alguma coisa assim. Então eles foram uma bênção, mas eu sei que foi por conta da minha semente. Que se eu não tivesse semeado, aquela colheita certamente não viria. De alguma forma, não viria. E Deus arrumou alguma forma dela vir, né? Tocando no coração de alguém para fazer esse movimento lá. Enfim, tantas coisas que Deus fez. É interessante falar sobre isso, falar sobre a semente, né? Porque tem muitas pessoas que têm dúvida, né? Se semeio. Eu falo isso porque eu tinha. Eu não acreditava. Não é que eu não acreditava. Eu entendia o dízimo, mas não acreditava na oferta. Então eu era muito crítica. E foi Deus mesmo que trouxe clareza, assim, né? Clareou a minha mente em relação a isso. Então é interessante a gente falar sobre isso. Quanto que é importante, né? Pessoas têm dúvida. Não, tô dando para pastor, tô dando para igreja, tô dando para isso. E não tem nada a ver. Sua semente. Tá, mas tem pastor que faz isso, faz aquilo. Aí é um problema dele. E com certeza ele vai prestar contas para Deus. E eu tenho até pena, porque é muito sério. Sim. Né? Muito sério. Tudo que envolve a igreja é muito sério. Sim, exatamente. E as pessoas acham que, até para falar da igreja, a gente tem que ter um temor muito grande. Porque a igreja não é nossa. A igreja não é de homens, a igreja é de Deus. Senhor. Nós apenas somos amigos do noivo, nós estamos cuidando dela e temos que cuidar com muito carinho, exatamente. Porque nós vamos prestar conta de como que a gente está cuidando da noiva, né? Exatamente, Deus. Então, não se preocupe se você pensa, a sua semente, eu dou ou não dou. Não se preocupe, de verdade, porque você não está dando para homens, você está dando para Deus, você está plantando a semente para Deus. E se as pessoas vão fazer o que vão fazer, não faz parte, não pertence mais a você, porque ali ela não está respondendo mais para você. Então, assim, creia na palavra, obedeça a palavra de Deus, e Deus responde, Deus cuida, Deus guarda, Deus traz a provisão. Deus é fiel, né? Exatamente. Você foi vendo a provisão de Deus sobre a sua vida. Diária, todos os dias. Todos os dias eu via, vivia, sentia, e eu passado anos, e eu olho para trás e eu falo, é impossível ter sido natural, sabe? Todas as coisas que eu vivi, é impossível não ter a mão de Deus nisso aqui. Então, cada detalhe eu vejo Deus preparando. Eu sempre procurava ver as coisas, sempre procuro ver as coisas, perguntando para Deus, assim, o que eu tenho que aprender com isso? É difícil, às vezes, nos processos da vida, assim, a gente quer saber por quê. Nossa, por quê? Meu Deus, chega de sofrer, chega de sofrimento, misericórdia. E eu tenho, assim, cada dia, né, desde essa época aí que eu passei, foi muito difícil. Eu sempre perguntava para Deus o que eu não aprendi ainda, né? O que o Senhor quer me ensinar? Porque cada coisa da nossa vida, cada fase, assim, Deus quer nos ensinar alguma coisa, assim. E essa fase, assim, da minha mãe foi a fase que mais me ensinou. Foi a fase que mais me preparou, assim, é aquela frase que fala, você não sabe a força que tem até se a única opção que você tem é ser forte. E era a única opção que eu tinha, né? Naquela época, assim, tanto que depois eu criei muita dificuldade até do dia da fraqueza, sabe?
Porque eu tinha que ser forte o tempo todo, assim, então... Isso exigiu de vocês. Bastante. Mas o bom é que Deus vai, depois trabalhando também do outro lado, assim, né? Outro Deus lado. vai trazendo situações e coisas que vai trabalhando em nós, né? Exigindo de nós essa vulnerabilidade, esse momento. Porque todo mundo... Nós temos um momento de fraqueza, exato. Como lidar com isso também. Exato. E aí, voltando... Então, e o quadro da sua mãe, quando que foi piorando? Ela chegou a uma fase de não lembrar, ficar totalmente... Porque ela estava vegetando. Não era 100% vegetando, porque ela era consciente de falar mas aí e chegou tal. uma fase que ela ficou... Só no final. Só nos últimos dias de vida dela, né? A minha mãe... Bom, passamos esse processo aí. Graças a Deus, Deus foi incrível em todo o tempo. Nesse meio período, foram tempos muito marcantes, né? Não sei se eu citei, mas a minha mãe sempre apoiava eu ir para a igreja. Sempre apoiava. Então, quando às vezes eu tinha dias que eu via que ela não tava... Ai, gente, vou chorar. que ela não tava muito legal. E aí eu falava, não, eu vou ficar, dia de culto, assim. Falava, não, eu vou ficar aqui, eu vou ficar com a senhora. E ela fazia questão de eu ir para a igreja. Você tem que ir para a igreja. Eu era missionária antes de unção pastoral, e ela falava, você é pastora. Ela falava, você é pastora. Você tem que ir, você tem que estar na missão, você tem que estar onde o reino está, mesmo na situação dela, e mesmo tendo esses quadros, né, que eu citei aqui para vocês, às vezes de demência, às vezes de agressividade, às vezes de nervosismo, às vezes de chorar, mas sempre que envolvia o reino, Deus, ela sempre incentivava. Então eu ia, e assim, até confesso aqui para vocês que tinha dias que eu ia para a igreja e ela ficava sozinha em casa, porque ela queria. Já deixamos até uns lencinhos ali, porque nós estamos preparados agora. Enfim. Porque ela insistia muito, né? E ela ficava bem, assim, realmente. A igreja era perto no início, né? A igreja era perto de casa. Que eu era da igreja do Capão. Eu era missionária ali na igreja do Capão. Então eu voltava rápido. Mas eram dias difíceis, assim, nesse tempo. Então, eu lembro que um dia marcante pra mim, antes de chegar nessa outra parte, né? Da parte que ela tava... Foi minha unção pastoral. Que... A unção de missionário também foi muito especial. Quando eu fui assumir a igreja, a primeira Capão, eu assumi mais ou menos maio, junho. Assumi mesmo em junho. Só que o bispo ainda demorou, ainda assim, tem toda uma história tá engraçada por trás, pra reconhecer, né, pra falar missionários e tal. E aí em agosto foi unção missionária, mas eu lembro que eu levei ela pra igreja e tudo. Eu lembro que ela não tinha nem cadeira de rodas na época. Eu levei ela na igreja aqui da saúde com cadeira de banho, cheia de almofada, assim, porque ela não tinha nem cadeira de rodas. E, sinceramente, eu era muito leiga nessas coisas, assim, eu não tinha muita noção das coisas, de verdade. E isso foi eu casei em dezembro, e em agosto fui ordenada missionária. E aí, na unção pastoral, que foi no ginásio Ibirapuera, nas celebrações, aí eu quis levar muito minha mãe, e ela já estava um pouco mais debilitada, porque foi passando o tempo, ela foi regredindo, que fala, ela foi... A situação dela, ao invés de evoluir para uma coisa melhor, foi regredindo, né? O corpo dela foi regredindo, ela foi ficando mais fraca, mais frágil, e ela não conseguia ficar muito tempo sentada. Então, para sair para os lugares com ela, era difícil, não pra mim, assim, mas porque ela sentia dor, entendeu? Então, tentava sempre deixar ela confortável, da melhor maneira. E aí, a gente levou ela só no horário da unção pastoral. E foi muito especial pra mim, porque a primeira coisa que eu quis fazer quando saímos de lá... Ai, meu Deus!
quando terminou o momento de unção, foi ajoelhar aos pés da minha mãe e agradecer, assim, porque... Ai, Deus, misericórdia. Porque ela foi essencial. Eu falo que minha mãe, depois de Jesus, né? Depois de Deus, ela é minha mestra, assim. Ela foi minha líder, assim. Ela sempre me incentivou a dar o meu melhor no reino. Ela era sensacional, né? E ela ficou muito emocionada também? Ela ficou muito emocionada, né? E eu ajoelhei ali nos pés dela e pedi pra ela orar comigo também. Bonitinho. E foi um momento muito especial também, assim. Enfim, tive momentos muito marcantes com a minha mãe E ela passou pra você esse zelo pela igreja. Passou. Colocar a missão, né? Vai, independente do que tá acontecendo, não exato. para, continua. Exato, ela sempre foi. Ela falava do meu cabelo, ela falava da minha unha. Você é pastora, você tem que andar arrumada. Ela sempre falava, assim, eu achava muito bonito, porque uma pessoa podia ir lá visitar minha casa, minha mãe podia conhecer ou não conhecer. Ela ia falar de Deus pra pessoa, sabe? Ela ia falar que Deus era bom, ela ia falar pra pessoa crer em Deus, ia falar pra pessoa ir pra igreja, ia falar que Deus é maravilhoso. E eu achava muito lindo, porque às vezes as pessoas sem fé na vida, né? Por tal menos, né? Por tal menos. E ela, na situação que tava, ela falava... Deus não deixou de ser Deus, né? Exatamente. Que ela tava passando. Ela sabia disso. E, sei lá, às vezes eu penso assim, falo, meu Deus, quanto sofrimento teve em tudo isso, mas quanto propósito teve também em tudo isso, sabe? Com certeza, assim, foi muito treinamento de Deus, assim, sabe? Pra mim, pro Vieira, pra minha irmã, pra todo mundo, assim, sabe? E quanto de ensinamento nós tivemos também dela, né? Da força. A minha mãe, ela não queria que ninguém visse ela chorar. E aí era terrível essa parte, porque às vezes a gente queria consolar ela e ela não queria ser consolada. Então, você sabia que ela estava chorando, você entrava no quarto, ela segurava, ela engolia. E você perguntava, o que foi, mãe? Não foi nada, não tem nada, tá tudo bem, tá tudo bem. E aí, essa parte, assim, era um pouco difícil, porque ela não queria se abrir, porque ela não queria que a gente sofresse. Entendi. Isso é mãe, né? Isso é coisa de mãe, né? Coisa de mãe, Não queria que a gente sofresse pelo sofrimento dela. E eu tava até falando ontem com uma menina que perdeu a irmã na igreja lá. Eu tava falando pra ela, eu falei, olha, eu sei que é sofrido pra gente perder alguém que a gente ama tanto. E a irmã dela tava doente também, assim, não na mesma situação, mas tava muito sofrida também. Mas a gente tem que entender também. A gente acha que a gente tá sentindo muita dor, mas eu acredito que a mãe tava sentindo muito mais. Assim, eu tenho certeza, né? Tava sentindo muito mais. Ela que perdeu, não é tudo, né? Ela que perdeu os movimentos, ela que perdeu a autonomia. Verdade. E o sofrimento dela era muito maior. E aí, passamos tantas coisas e chegou o período, a gente cuidou da minha mãe 7 anos e meio. E eu lembro que no final tava muito difícil. Porque a minha irmã tinha saído de casa, minha irmã tinha 16 anos. E acredito que devido à situação também, não só pela situação, mas pela fase da adolescência, meio rebelde, a gente não aceitava algumas coisas que ela fazia, que ela trazia pra nós, e a gente era mais rígido, assim, sabe? Acho que, sei lá, eu era mais rígida. E a minha irmã saiu de casa, e eu decidi sair do trabalho. Eu decidi porque eu tava sentindo duas coisas. Eu queria me dedicar mais ao reino, e eu tava sentindo que minha mãe tava
indo embora também. Então, eu saí do trabalho... Eu acredito que foi em 2019 que eu saí do trabalho, alguma coisa assim. No começo de 2019 ou no final de 2018, não lembro bem o período. Mas eu tava, assim, minha mãe tava bem debilitada e mais do que antes, bem emagrecida e não, mesmo comendo, que a pessoa vai perdendo a massa, tem toda uma explicação, né? E pedi pra sair, minha irmã tinha saído. Depois de um período, acho que a dona Geni saiu. A dona Geni teve alguns períodos que ela ficou fora e voltou, sabe? Aí a dona Geni saiu também um período. Acho que foi a fase que o marido dela faleceu. Você não tinha ninguém pra cuidar, então? Não tinha. Só não você tinha. e Só Vieira, eu e o Vieira. E você já tinha o Arthur? E eu já tinha o Arthur. Arthur nasceu em 2017. E eu já tinha o Arthurzinho. Enfim. E aí foi uma fase bem desafiadora, bem difícil. Acho que foi a fase que a dona Geni saiu porque o marido dela estava muito doente e o marido dela faleceu também, tem todo. Ela foi para Minas, enfim. E aí eu fiquei só. E aí era muito... Começou a ficar difícil, né? Demanda, agenda, enfim, essas coisas todas. Minha irmã saiu e eu lembro, assim, que no finalzinho da minha mãe, da vida da minha mãe, eu fui fazer um curso. Eu fui fazer um curso que eu queria muito fazer, eu idealizava esse curso na minha vida. E era um curso que durava... era vários dias, assim, mas eu ficaria fora de casa quinta, sexta, sábado, domingo. Eu voltava pra dormir. Mas eu saía de manhã e só voltava à noite. Vai saber que horas que eu voltava. Era dois períodos, assim, de 4 dias. Depois de primeiros 4 dias, depois de um tempo voltava para mais 4 dias. E aí, nesse período foi bem no começo do ano, janeiro, assim. Foi um período muito decisivo. Eu tava já cansada, eu queria muito que minha mãe tivesse tranquilidade, queria muito ajudar minha mãe melhor, né? Ajudar de uma forma melhor. Fui pro curso, combinei com a minha irmã. Falei, Rani, vou fazer o curso, eu preciso que você cuide da mãe nesses dias aqui. Preciso muito, porque eu não vou estar em casa, o Vieira vai estar trabalhando. E o Arthur, não sei como que a gente fazia, eu acho que o Vieira, a gente levava ele pra escolinha e o Vieira pegava. Então ele só saía no final da tarde, então era tranquilo. O Vieira conseguia pegar. E aí teve um dia que foi um dia muito, muito doloroso pra mim, muito difícil, que foi o dia que a minha irmã não foi e não avisou e não falou nada. Então eu tava no curso, achei que minha mãe tava acompanhada, tava com alguém, e ela não tava. Aí ela ficou o dia todo? O dia todo. E esse dia, eu não sei, eu tinha algum evento, então o Vieira não tava em casa. Alguma coisa tinha e o Vieira não estava. E aí eu cheguei em casa e o Vieira chegou antes de mim, deu água pra ela. Isso que eu ia falar, então ela ficou sem comer. A Vieira deu comida pra ela antes de eu chegar. E só que o Vieira não tinha condições de fazer outras coisas. Tipo, de limpar, de trocar fralda. Minha mãe usava fralda, de dar um banho. Então eu cheguei, a minha mãe tava num estado bem feio, né? Assim. Mas ele chegou mais tarde? Ele chegou mais tarde nesse dia porque tinha evento. Então, assim, ela ficou o dia todo sem... O dia todo. Sem ninguém? Sem ninguém, sem virar. Sem comer, sem virar. Porque precisa virar, né? Sim, de tempo em tempo. Então, foi muito difícil aquele dia. Eu cheguei, aí eu fiz tudo que tinha pra fazer e eu chorei muito naquele dia. Porque eu não queria que ela vivesse aquela situação mais, né? Por um lado, você sente culpa. Por outro lado, você fica brava com a minha irmã, claro, né? Nossa, falei muito pra ela, muito, muito. E falei, eu tenho que tomar alguma decisão. Você não tava mais dando conta, Eu não tava dando conta. Eu pensei nisso, eu não tô dando conta. Eu falei, vou procurar algum lugar, alguma clínica, pra minha mãe ter acompanhamento, pra minha mãe ser acompanhada, ser assistida durante todo o dia. Comecei a procurar um lugar, aí fui visitar um lugar. O primeiro eu marquei de ir, aí não deu certo, eu fui em outro dia lá, enfim. Aí eu conversei com minha mãe antes de ir.
Eu falei, mãe, tô pensando assim, tentei falar com ela com jeitinho, eu não tô conseguindo dar a atenção que a senhora merece, não tô conseguindo ser 100% com a senhora e tal, a senhora tem que ter o melhor, né? Aquela coisa toda. Aí a minha mãe começou assim a falar, filha, não queria, não quero ir pra uma clínica. Que eu tava conversando com ela, né? Tipo assim, explicar pra ela como que funcionava. Antes de visitar a clínica, eu já tinha tido uma conversa com a pessoa. Então, a pessoa da clínica me explicou que era assistência 24 horas, que tinha uma pessoa assistindo ela o dia inteiro, tal. Aí minha mãe não queria muito. Aí fui visitar a clínica. Visei, né? Falei. Cheguei lá, vi tudo, gostei, achei as pessoas muito bem cuidadas, achei o lugar muito bom, limpo, tal, tudo bonitinho o lugar. Conversei com o diretor. Voltei assim, falando, nossa, é um bom lugar. Poxa, minha mãe vai ficar bem aqui. Sabe assim, eu não tava... a gente sente um pouco, né? Poxa, colocar minha mãe na clínica, coisa feia, né? A gente pensa assim, mas entre a minha mãe ficar o dia inteiro sem comer em casa, né? Igual aconteceu aquele dia, que foi um dia, meu Deus, foi um dia terrível pra nós, pra mim, pra Vieira. Ou estar num lugar que ela vai ser assistida 24 horas por dia, poxa vida, o que você vai escolher? Então, me senti super confortável e aí voltei pra casa. Né, para conversar, né? Que eu não iria de forma alguma colocar minha mãe forçado lá. Sim. Eu iria conversar, levar ela para visitar e ver se ela se convencia de ir para essa clínica. E eu estaria lá sempre, nos períodos que pudesse, eu estaria lá, com certeza. Sempre estive com a minha mãe nos hospitais, sempre estava com ela o tempo todo nos lugares. Voltei para casa. Aí Vieira tinha chegado um pouco antes de mim. Minha irmã tava? Não, minha irmã não tava. A Vieira tava em casa. Aí ele tinha ido no banheiro um pouco antes de eu chegar. E aí falou com a minha mãe, dona Nalva, tudo bem? Precisa de alguma coisa e tal? Que ele sempre ia no quarto da minha mãe, né? Tal. Não, tudo bem. Aí eu cheguei pouquíssimo tempo depois. Aí, não lembro se foi o Vieira ou se foi eu que viu que tinha alguma coisa errada com a minha mãe. Fui ver, minha mãe tava tendo uma convulsão só de um lado do corpo. Só de um lado do corpo todo, do rosto, assim. Ela tava convulsionando, não conseguia, né, obviamente, falar. Ela tentava falar, porque de um lado tava... Tá. E aí um desespero bateu, assim, em mim. Eu falei, Vieira, me ajuda, não sei o que tá acontecendo. Tinha que chamar a ambulância, porque nós não sabíamos como reagir. Ela já tinha tido outras convulsões, a gente sabia que tinha pôr de lado e tudo mais, mas ela não parava de convulsionar. Então, como que eu ia colocá-la no carro? Eu fiquei pensando tudo isso. Eu chamo a ambulância, que eles vão conseguir conter e tudo mais. O Vera chama a ambulância e aí foi um dia difícil, assim, também, porque na hora... até um pouco engraçado contar, já até te contei outras vezes, que na hora tinha uns vizinhos doidos lá, que eu vi umas músicas altas, assim, sabe? Muito alto. E nessa hora eu tava cantando uma música tipo de fim de filme, assim, de momentos tristes de filme, que é aquela música, acho que é Because of You. Tava tocando essa música. E foi uma cena de filme, assim, naquele momento. Porque a minha mãe tava convulsionando, ela parecia uma despedida, assim. Foi um momento muito, muito doloroso, muito difícil. E eu fui pro hospital, fez todas as análises ali dela. E ela tava com uma infecção silenciosa. E a infecção, ela foi se alastrando. Quando a infecção se alastra, chega um momento que ela pega algum nervo, alguma coisa que é muito importante, que causa convulsão. Que aí ela estava convulsionando de um lado só, por causa dessa infecção silenciosa que vai se espalhando, né? Enfim, ela ali no hospital, o médico pediu para conversar comigo. E com a minha irmã, eu chamei minha irmã, falei, vamos lá, né? Eu sempre tentava envolver a Rânica nessas coisas. E aí o médico sentou com a gente e falou, olha,
A gente fez os exames, ela tá com o cérebro de uma pessoa de 90 anos e eu acho que vocês têm que se preparar. E foi, graças a Deus, assim, eu tive muitas experiências horríveis com médico, muitas. Mas ali, Deus colocou muitas pessoas, muitos médicos maravilhosos pra conversar com a gente, sabe? E o médico foi muito carinhoso, conversou e falou, eu acho que vocês têm que se preparar, talvez ela não resista, né, e tal, enfim. E aí ficou aquele choque. E dali em diante, eu não ouvi mais a voz da minha mãe. Eu não ouvi mais a voz dela. Voltei pra falar com ela, ela tava consciente. Consciente assim, com o olho aberto, né? Mas ela não conseguia falar. Porque foi como se fosse um derrame. Que atinge o nervo facial, enfim. E ela não conseguia, ela só tentava falar. Tentava, mas eu tava ali com ela, vendo o olhar dela, enfim, sempre carinhosa com ela, enfim. E o médico falou isso, a gente falou, meu Deus, né, vamos se preparar pro pior. E nunca você tá preparado. Só que ela reagiu depois de um tempo, ficou bem, e depois ela ficou mal. Aí teve um período ali que ela perdeu totalmente a consciência, ela não abria mais o olho. Ela não abria mais o olho, ela não interagia mais. E a médica, aí teve um dia que a médica que estava acompanhando a gente, o nome dela era até Renata, uma médica muito maravilhosa também, muito fofinha. E ela conversou comigo, falei assim, o médico falou, se prepara pro pior, depois ela veio conversar comigo. Falou, olha, sua mãe vai ter alta. Eu falei, vai ter alta? Como assim minha mãe vai ter alta? Ela falou, os exames estão normais, normais assim, dentro do padrão, e nós precisamos, quando tá assim, a gente tem que liberar leite e tal. Aí eu falei, doutora, mas minha mãe tá inconsciente, minha mãe não consegue se alimentar, vai se alimentar por sonda. Se já estava difícil antes, quem dirá agora, se alimentando por sonda? Eu sei que existem vários problemas com alimentação com sonda e tudo mais. Ela falou, não tem o que fazer, você vai conversar com uma pessoa do hospital aqui e daqui 1-2 dias a sua mãe vai ser liberada e vai pra casa. E eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, amém, assim, tudo bem, mas eu fiquei tão chocada porque eu falei, meu Deus, como é que vai ser agora? O que vai ser agora? O que vai ser agora? Como vai ser? Aí agora que vou ter que ficar mais ainda ali, né? Aí eu lembro que era aniversário do Vieira, dia 23 de janeiro. Aí as enfermeiras ali conversando, aí acabou sabendo, né, que era aniversário do meu marido. E eu ficava sempre no hospital ali com a minha mãe. Elas falaram, pode ir pra casa. Que eu falei, é aniversário do meu marido. Pode ir, a gente vai cuidar da sua mãe essa noite. Porque eu ficava, eu cuidava. A gente vai cuidar da sua mãe essa noite. Aí eu fui pra casa. E eu lembro que naquela noite eu chorei muito. Eu fui pra sala orar. E eu chorei muito com Deus. Falei, Senhor, eu não sei qual que é o propósito de tudo isso. Mas eu gostaria muito que o Senhor me desse uma resposta. Eu gostaria muito, assim, se for para minha mãe continuar nesse sofrimento, que o Senhor recolha ela, se for da tua vontade. Que o Senhor recolha ela. Porque, meu Deus, tanto sofrimento, tanta coisa. Chegou no outro dia, me ligaram logo cedo. Eu tava indo pro hospital já. Aí me ligaram, pedindo pra eu ir pro hospital, realmente. Cheguei no hospital, respirar. Encontrei com a médica, ela me encontrou na porta assim e falou, gente, sua mãe de ontem pra hoje ela teve uma piora. Ela teve uma queda de pressão inesperada. E ela falou, Rê, eu quero que você prepare seu coração, sua mãe tá indo embora. Ela tá indo embora de verdade. A gente mediu a pressão dela e a última vez que a gente conseguiu medir tava 4. Nossa. Aí ela falou pra mim,
se despede da sua mãe, né? Vai lá, conversa com ela, porque a qualquer momento ela vai embora. Eu comecei a ligar pra minha irmã desesperada, pra minha irmã ir pro hospital. E minha irmã tava numa época muito obscura da vida, naquele tempo, assim. Minha irmã não me atendia, minha irmã não respondia. Enfim, eu fiquei sozinha ali. Eu vi era com o Arthur, eu tava sozinha naquele momento. Naquela situação, naquele E aí, momento. Vieira sempre muito parceira. Aí liguei pro Vieira. Aí antes de eu falar, o Vieira já sabia, né? O Vieira falou, sua mãe faleceu. Eu falei, não. Mas a médica falou que ela tá indo embora. E aí ele nunca sabe o que falar, né? Mas é difícil a situação desse, realmente, enfim. né? Aí fui conversar com a minha mãe. E ela não tava esboçando nenhuma reação, né? Ela não abriu o olho. Ainda mais com uma pressão de 4. Nossa. Ela abriu o olho, ela não... Há vários dias ela tava assim. Eu fui falar com ela. Essa parte, esse dia foi muito, muito marcante pra mim. Eu falei, mãe, eu sei que a senhora tá com medo. Eu sei que a senhora se preocupa muito com a Rânica, né, com a minha irmã. Mas tá tudo bem, a Rânica vai ficar bem. Eu lembro que eu consolei muito ela em relação à minha irmã. A Rânica vai ficar bem. Eu tô cuidando dela. Vai dar tudo certo, eu tô bem. O Vieira tá bem, o Arthur tá bem. Eu quero que a senhora, né, que a senhora fique em paz, que a senhora vá em paz. A senhora cumpriu sua missão. Olha pra nossa família, né? Olha pra mim. Tudo que eu sou, eu devo à senhora. E aí eu li o Salmo 23 pra ela. Que ela gostava muito do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Faz-me andar em pastos verdejantes. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, pois o Senhor está comigo. Eu acho que eu até inverti as ordens aqui. Mas... Não tem problema. Eu lembro que eu li esse salmo inteiro pra ela. E na hora que eu tava, né, lendo, na hora que eu tava falando com ela, foi a reação, assim, ela teve, que ela começou a cair lágrimas dos olhos dela, sabe? Aquele momento foi tenso. E eu falei, tá tudo bem, né? Dei um abraço, dei um beijo nela. E fiquei ali do lado dela. E eu tinha dentro de mim que eu não queria ver ela morrer. Tanto que pra mim é bom. A minha lembrança é dela se despedindo de mim, né? Uma lágrima caindo dos olhos dela. E eu lembro que eu saí um período, assim. Eu desci no subsolo. E coisa de 10 minutos. Eu falei, vou ali e já volto. Sei lá por que eu saí. E menos de 10 minutos, na hora que eu voltei, aí já tava fechado a sala, já tava fechada a cortina, a médica já veio, já me abraçou. Aí falou, sinto muito, ela se foi. A mulher que tava do meu lado, que eu fiz amizade com ela também, né? Falou, também sinto muito e tal. E ali eu tava em choque. Tava em estado de choque. Que eu não sabia. Não sabia muito bem o que fazer. Eu não sabia como reagir. Eu não sabia. Era... Sei lá. É muito complicado você perder uma pessoa que você ama tanto. Sim. Mesmo sabendo que ela tava esse tempo todo de sofrimento, sabe? É interessante isso, né? Porque a gente sabe, você sabia que ela ia... Mas a gente nunca tá pronto, a gente nunca sabe o que esperar, como que vai ser. Não. O Bispo Erasmo me explicou isso muito bem, né? Que eu falei, Bispo, por mais que eu sabia, é uma coisa muito difícil. É uma dor, assim, não sei, parece que cria um vazio, assim, sabe? Ele falou, é porque ali foi cortado, né? Realmente o cordão umbilical.
seu e dela. Ela se foi. Né? E aí explicou. Totalmente, né? Acabou. Aquela história que você falou, né? Parece que você tá guardado. E parece que agora não tem mais, né? E é isso. Eu tava me sentindo muito sozinha. E eu tinha uma questão, Deus vai curando a gente, né? Eu tinha uma questão até com amizade. De eu achar que as pessoas não eram minhas amigas, que não queriam, que, enfim, não gostavam. E aí eu tava ali, de cabeça baixa, olhando pra baixo, tava com a garrafa de água na mão. Sem saber, assim, pra onde eu vou. Minha mãe tinha acabado de falecer. Eu tava no corredor enquanto eles estavam arrumando o corpo. E aí chegou uma amiga, né? Uma pessoa que nem avisou que iria pra lá, mas que ela sentiu que ela devia ir. Que ela não tinha conseguido ainda, mas ela sentiu que ela devia ir e visitar minha mãe, me visitar, ir lá no hospital. E na hora que ela chegou, aí eu lembro que eu chorei muito, sabe? Que Deus falando comigo, assim, né? Eu não te deixo sozinha, né? Porque eu tava me sentindo muito sozinha. Questão de família, né? Cadê minha família agora? Cadê pessoas pra cuidar de mim? E eu acho que isso foi uma das coisas que mais me fez falta, porque quando você tem um problema como esse, não tem família pra cuidar de você, é você que tem que cuidar da família. E naquele dia eu me senti muito cuidada, muito abraçada por Deus. E ela ficou comigo assim o tempo todo, ela me ajudou a resolver tudo, essa questão de velório, de enterro, que é também uma coisa muito burocrática, devia ser mais prático isso. Porque a pessoa já tá em sofrimento, ainda tem que resolver tudo, ainda tem que, meu Deus do céu, devia ser mais prática essas coisas. E, enfim, Deus vai nos curando, né? Até mesmo nos momentos de dor. Deus cuida. Deus mostra que é como tá escrito, né? Que Deus, ele cuida dos órfãos, né? E por mais que eu tinha minha mãe, né? Naquele período de 7 anos e tudo mais, eu tinha ela, mas eu não tinha cuidado, assim, que eu gostaria de ter, né? A ordem teve que ser invertida ali, né? De alguma forma, né? Eu sempre obedeci minha mãe, mesmo ela na cama, sempre ouvi, sempre... Sim, respeitou, né? Sempre respeitei, como mãe, inclusive. Mas Deus, ele cuidou de mim como meu pai, né? Como um pai cuida do seu filho, né? E isso, ele cuidou mesmo de tudo. Toda vez. Eu acho, assim... Lembro quando eu fiquei sabendo, eu falei, meu Deus, é só Deus mesmo. Porque primeiro momento que você teve com ela foi muito precioso. Deus te deu uma oportunidade única, que muitas pessoas não têm, né, Renata? Nos últimos segundos, nos últimos momentos de vida, você pôde conversar com ela, você pôde ter esse momento lindo com ela. Foi. Né? E logo depois, que não fazia sentido nenhum aquela pessoa estar ali, aquela pessoa ir lá, você ia passar aquele momento todo sozinho, ia ficar ali desnorteada, e aí o Vieira com o Arthur ainda impossibilitado. Então você ia ter que começar a resolver as coisas, ia ficar aquela coisa assim. E Deus manda uma pessoa, uma amiga ali naquele momento, sem avisar, para cuidar de você, cuidar de tudo. Então, assim, é lindo. Ter a Deus é a melhor coisa que existe na nossa vida. Melhor coisa. E foi tudo muito curativo pra mim, assim. Porque Deus foi mostrando, sabe? No enterro da minha mãe, eu lembro que o Gabi, vocês estavam lá, né? Você e o Gabriel me esperaram. Nem esperava que eu me esperasse você aparecer ali. E é um período que eu até esperava outras pessoas estarem, sabe? Não conseguiam estar, mas era porque Deus estava mudando a fase da minha vida também, enfim. Aí eu lembro que eu pedi pro Gabi cantar aquela música, né? Que faz muito sentido, assim, que é o Confio em Ti, né? Que é sei que seus caminhos são eternos, minha vida está na palma de suas mãos. E eu exultarei em Ti, me alegrarei em Deus. És a minha força, contigo eu quero estar, alguma coisa assim. Não me deixará. E eu
fiz questão, assim, de louvar ali naquele momento e declarar, né, que eu confio em Deus. Eu confiei e eu confio em todos os períodos da minha vida. Eu confio porque minha vida tá na palma das mãos dele. Eu acho que esse é o melhor exemplo, assim, né? Pequeno como somos, mas confiando porque nós estamos na palma da mão de Deus. Assim, ele é soberano, ele é grande e ele tá com a mão, ele cuidando, guardando. Exato, exatamente. Então, eu confio, é isso mesmo. Eu confio 100%. É isso mesmo. Isso é muito bom. E minha mãe faleceu em janeiro de 2020. Dia 24 de janeiro. Foi um dia depois do aniversário do Vieira. Vieira até sempre lembro disso. Foi um dia depois do meu aniversário. Eu falei, que bem que não foi no dia do seu aniversário, né, querida? É verdade. E ele se envolveu muito com a sua mãe, né? Ele estava presente em tudo, cuidando. Exato. Então, assim, para ele também deve ter sido, né? Ele até controlava os ânimos de todo mundo, quando todo mundo ficava nervoso em casa. Né? Controlava os ânimos da minha mãe, o meu, da Rânica. Calma, gente, calma. Vamos ter calma. Ele aceitou isso dentro da casa dele. É verdade. E sustentou isso, né? E sempre teve muito respeito pela minha mãe, assim. Enfim, foi só aprendizado, assim, todo esse tempo. Mesmo. Em tudo, né, Renata? Assim, olha quem Deus colocou, assim. Colocou um homem que tem caráter, que tem princípio, que cuidou de vocês. Exato. Deu um lar para vocês, deu uma casa, né? Deu um marido que tinha responsabilidade, cuidado. Então, assim, se você for olhar para sua história, você pode ver sempre, assim, Deus realmente direcionando e cuidando. Exato. E também, mas a gente vê também, assim, o seu lado também, de quando conheceu a Deus, buscou a Deus, também sempre priorizando a Deus, né? Independente do momento, independente das circunstâncias, sempre priorizando a casa de Deus, priorizando a Deus. Então, é isso, né? Deus cuida. Uma vez, eu lembro que eu era novinha, aí teve um menino que eu falei alguma coisa, eu falei, Deus me ama. Aí ele falou assim, você acha que Deus só te ama? Aí eu falei assim, aí na hora, eu pensei ao contrário, sabe? Eu falei assim, eu amo a Deus. Porque ele falou assim, e as outras pessoas? E as pessoas que passam por problema? Deus não ama essas pessoas? Que aconteceu alguma coisa e eu fui livrada. Tive um livramento de Deus. E aí eu falei, porque Deus me ama. Eu falei assim, e aí na hora ele falou assim, então quer dizer que Deus não ama as outras pessoas que estão passando? E aí eu senti muito forte Deus, assim, e eu senti isso, assim, eu amo a Deus. Eu amo a Deus, porque esse é um diferencial também muito grande, né? Você amar a Deus. Porque Deus ama todo mundo. Sim. Mas o quanto que você ama a Deus, o quanto que você se entrega por Deus, quanto que você... Eu sei que a gente faz nada, né? Nada perto que Ele... Nada. Somos servos inúteis, sabe? Servos. Mas muito bom. Nós temos que fechar aqui também no nosso horário. Mas obrigada por compartilhar. Obrigada por falar um pouco, né? De tudo que Deus fez, falar uma parte. Depois a gente tem que falar também do processo do luto também, né? Que aí depois veio o processo do luto. Dá pra gente fazer um podcast falando das nossas experiências aí. Luto, do momento, do processo. Né? Como que a gente venciou o luto, né? Eu perdi meu pai, você perdeu sua mãe. Eu acho que é um assunto muito importante falar de luto. É verdade. Porque as pessoas não têm muito entendimento sobre a importância de viver o luto. O que nós sentimos, o que nós passamos, né? Eu tava até falando isso esses dias, né? Falei até na faculdade, teve uma aula de luto. E aí eu falei, olha, eu conheço uma pessoa que ela nasceu no dia que ela nasceu, a mãe dela faleceu no parto. E ela tem 70 anos e ela não comemora o aniversário dela. Tá vendo? Até hoje, porque ela não entendeu o luto, né? Não viveu, não se despediu, não aceitou. Tema para um podcast. Exatamente. Tema para um podcast, mas muito bom. Obrigada por falar. O que você poderia deixar, como a gente sempre faz com todo mundo? Então, deixar a mensagem, a gente fecha, então, orando, porque em tudo nós cremos em Deus, porque em tudo Deus foi fiel, porque nós cremos num Deus forte, poderoso. Hoje você está aqui para poder falar isso, né? Para poder dar testemunho que Deus é Deus e que Deus estava com você em todo esse momento. Exatamente. O que eu tenho para falar, assim, para as pessoas é que quando você entende
que o que você passa é parte de um processo para você ser uma pessoa melhor, para você conseguir alcançar o propósito que Deus tem para sua vida, fica menos difícil passar pelo processo, sabe? Eu vivi períodos muito difíceis com a minha mãe, nesse período de doença, períodos muito que eu me senti muito incapaz muitas vezes. Mas colocar Deus em primeiro lugar, crer, confiar em Deus, fez toda a diferença. E Deus, igual eu falei, Deus nunca deixou faltar nada, Deus sempre proveu tudo. E, meu Deus do céu, foi incrível vivenciar tudo isso e ver hoje o quanto que isso me formou. Hoje eu sou uma pessoa mais amorosa, mais misericordiosa, um nível de maturidade muito diferente, porque eu vivenciei por isso. Tem pessoas que passam pela luta, elas se tornam pessoas amargas. Você pode fazer da luta uma coisa amarga, você pode fazer da sua luta uma coisa, algo que vai te fazer um aprendizado, algo que vai te fazer alguém melhor, maior, e que vai conseguir ajudar outras pessoas a passar por isso também, de uma maneira mais leve, né? Que, enfim, é o que eu desejo para as pessoas, né? Se você passa um momento, uma coisa difícil na sua vida, crê em Deus. E eu acredito, assim, acabou. Tem um período também que acabou essa fase difícil. E às vezes a gente fica, né, até a questão do luto, a gente fica revivendo os momentos difíceis, né? Difícil, mas passou. Então tem uma nova fase de Deus também te esperando do outro lado da luta, né? É isso aí. Passemos para o outro lado, então, da margem. Né? Muito bom. Obrigada. Eu quero incentivar, então, novamente. Deus falou com você, Deus ministrou seu coração, você vai compartilhar, você vai curtir, você vai comentar, você vai fazer com que esse podcast chegue e alcance mais pessoas, né, através da sua vida. Nós temos o nosso Instagram, que é o Pode Claramente. Também segue lá, né, compartilha com as pessoas. E nós estamos no Spotify e no YouTube. Então, você tem essas duas opções aí para você, né? Não sei de onde você está me vendo, talvez você esteja no Spotify, então você pode ter o YouTube e vice-versa. Você pode, você tem como aí. Isso aí. Estamos fechando. Que Deus fale com você. Obrigada, até a próxima. E nós vamos orar, então, para encerrar. Amém, Senhor. Te agradeço, Deus, por esse momento. Obrigada por o Senhor me dar a oportunidade de contar um pouco período da minha história, que isso possa atingir, ajudar pessoas a superarem os seus dias difíceis, as suas lutas também, e confiarem completamente no Senhor, confiarem na tua plenitude, na tua bondade, no teu amor, no teu cuidado. Deus, eu te agradeço e eu coloco diante de ti cada uma dessas pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, Deus. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.